Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala pessoal, tudo bem? Professor Antenor na área, professor de Química, reta final, sprint final aí para sua prova do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E agora a gente vai falar um pouco desse tópico envolvendo a tabela periódica, beleza? Então olha só, aqui na nossa aula a gente vai dar um apanhado geral do que a gente precisa ter noção da tabela e o que isso pode estar presente aí na sua prova conforme o edital, belezinha? Então vamos aqui, a gente tem a parte de tabela periódica aí para vocês, né? Então tá aí, ó, tabela periódica, certo? E aí a gente até tinha visto numa aula anterior que depois de muitas construções sobre o entendimento do átomo, chegou um certo ponto que a gente precisou organizar esses átomos, né? Então como que a gente vai organizar esses átomos de uma maneira que dê para nós, né, uma lógica, um entendimento mais preciso, em vez de eu olhar por elemento, como que a gente consegue, num instrumento só, olhar essas características dos elementos? Então a gente tem na figura do Dmitri Ivanovich Mendeleev, né, o pai da tabela periódica, porque ele foi o primeiro em 1869 a organizar os elementos em função de massa atômica. O termo periódico, que é algo que se repete em um período, é mencionado por ele nessa mesma época, né? E aí a gente tem um aperfeiçoamento da tabela periódica a partir de 1913 com o Henry Moseley com a descoberta do número atômico. Né, número atômico, que é o número de prótons que um elemento químico possui, beleza? E aí, com o passar do século XX, com o avanço da ciência, de certa forma ali, acompanhando inclusive, né, uma grande revolução industrial na parte científica, tecnológica que ocorreu nesse período, a gente chega na tabela atual, ok? Então a gente tem que ter noção que atualmente a tabela a gente tem períodos, que são linhas horizontais numeradas, né? Possuem os elementos que possuem o mesmo número de camadas. Então nós temos 7 períodos, né? Então nós temos aí 7 camadas com os 118 elementos conhecidos, né, por enquanto, né? Por que por enquanto? Porque pode ter mais. Primeiro período tem 2 elementos, segundo período tem 8 elementos, o terceiro período também tem 8 elementos, quarto período e quinto período, cada um com 18 elementos, sexto período e sétimo período com 32 elementos. Fazendo essa soma aqui, a gente chega aos 118 que nós temos hoje na tabela periódica. O que acontece? Aquelas duas últimas linhas que são deslocadas para baixo, né, se a gente notar, elas são pertencentes a esses dois períodos aqui, tá bom? Então, quando ele fala dessa organização das linhas horizontais se tornariam muito extensas, ele está querendo dizer justamente aos elementos do sexto e do sétimo período. Então, por uma questão de semelhança e até mesmo de simetria da tabela, aquelas duas linhas são deslocadas para baixo, dando origem aos lantanídeos e aos actinídeos. Belezinha? E aí nós temos os grupos e famílias, né, que são as linhas verticais numeradas de 1 a 18, e que na característica das famílias nós temos as semelhanças químicas, tudo bem? Semelhanças químicas estas que num primeiro momento, quando a gente analisa a tabela periódica, a gente encontra a relação em função da camada de valência. E tem até um asterísticos aqui para te falar que camada de valência é o que mesmo? Aquela última camada de um átomo, ok? Que possui ao menos um elétron ocupando aquele nível de energia, ok? Muito cuidado, né? Quando a gente até falou um pouquinho da questão de diagrama de energia de Linus Pauling, a gente vai falar da relação aqui nessa aula, inclusive, a gente tem que ter uma noção de que não necessariamente a camada de valência é de maior energia, tudo bem? O modelo de Bohr dizia isso, que quanto mais distante um nível, uma camada for, né, do núcleo, mais energética ela é. Consequentemente, maior energia o elétron vai possuir quando estiver orbitando naquele nível. Porém, com o avanço do entendimento da estrutura atômica, nós sabemos que não existem só níveis, também existem subníveis, ok? E estes subníveis também contemplam um fator energético e que não necessariamente a última camada, que é a de valência, é a de maior energia de um elemento, tudo bem? Então a gente tem que só ter esse cuidado para não cair em peguinha de prova e tudo mais. Nessa organização atual da tabela periódica, a gente chega nisso daqui, olha que bonito, né?
Então nós temos aí os 118 elementos, todos eles já numerados, todos eles já com seus símbolos e tudo mais. E numa divisão mais clássica que a gente tem, que eu trago aqui para vocês na aula, a gente tem o seguinte, presta atenção. A primeira linha vertical aqui são os metais alcalinos, certo? Então a gente tem aqui do lítio ao frâncio. Do berílio até o rádio, nós temos os metais alcalinos terrosos, tudo bem? Professor, por que você não colocou o hidrogênio? O hidrogênio ele pertence ao grupo 1, mas não à família dos metais alcalinos. Né? A gente tem até aquela piadinha que nós falamos, né, que o hidrogênio ele é órfão. Né? Por que, professor, que ele é órfão? Porque ele não tem família. Né? Então ele está aqui por uma questão de semelhança, né, da sua estrutura, por ele ter um único elétron. E aí, consequentemente, esse é o elétron seu de valência. Tudo bem? Então ele está aqui por conta disso, mas hidrogênio não é metal. Tá? Então muita atenção nesse tópico aí para você não se perder. Belezinha? Aqui no centro da tabela, na parte, né, que está aqui em rosa, né, e tudo mais, nós temos os elementos de transição externa ou simplesmente elementos de transição, tá bom? De amarelo aqui, que também contempla o grupo 18, nós temos os representativos, mas eu deixei aqui o grupo 18, né, como uma característica em particular, porque o nosso grupo 18 são os gases nobres, tá bom? E a gente vai ver que esse termo representativo aqui, ele também se aplica aos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá bom? A gente vai entender por que representativo, além dos que estão aqui na parte amarela, inclusive o próprio organessônio, que aqui não foi, né, contemplado, mas ele é um elemento representativo, eles são representativos também no grupo 1 e 2, beleza? E aquelas duas linhas abaixo que eu mencionei com vocês, que a gente chama de elementos de transição interna, certo? Interna porque eles saíram daqui de dentro, tá bom? Ah, professor, mas externa dentro e interna fora. Pois é, por isso que para facilitar nessa classificação, a gente fala que os elementos dentro aqui, os que estão no meio, são somente elementos de transição. Esse externo aqui você não precisa, de certa forma, associar, mas, né, por um acaso, se cair na sua prova externa ou de dentro. E os de transição interna a gente chama de lantanídeos, primeira linha, e actinídeos, a segunda, tá bom? Então, muita atenção nesse tópico aqui para você não se confundir, ok? Então, essa é a grande classificação da tabela. Claro que aqui dentro a gente tem muitas outras subdivisões, tem as famílias específicas e também a função do diagrama de Linus-Pauling, que entra aqui para a gente como um critério importante. E aí, esse diagrama de Linus-Pauling, como que ele se associa à tabela? Então, o primeiro ponto, obviamente, é relembrar esse diagrama. Estão vendo o diagrama aí? Esse diagrama, ele descreve um arranjo de energia dos elétrons em função de nível e subnível. E esse arranjo, ele é descrito em ordem crescente de energia. Ou seja, do de menor energia, que seria o 1s1, até o de maior energia, que seria o 7p6. Belezinha? 7p6 seria o caso do organessônio, que é o 118. Ok? Então, o organessônio tem como elétron diferenciador, né? O que é o elétron diferenciador? Que eu até já vou colocar aqui, porque a gente vai precisar disso para os tópicos seguintes. Quando eu falo em elétron diferenciador, ok? 2 pontos. O que ele é para a gente? O elétron de maior energia. Sempre o último do diagrama. Beleza? Então você fez uma distribuição eletrônica. Vou te dar um exemplo aqui bem de boa, para a gente focar naquilo que é mais importante. Vou pegar aqui o lítio, que só tem 3 elétrons. Se eu fizer a distribuição dele e seguir aqui a diagonal, eu fico com 1s2, 2s1. Beleza? Então, no diagrama do lítio, o último elétron foi o 2s1. Então, o 2s1 aqui, ele é o meu elétron diferenciador. Ele é o de maior energia. Tudo bem? Porque pode parecer para vocês que o diferenciador é sempre o 7p6, mas você tem que fazer o diagrama de acordo com o número de elétrons de cada elemento. Tudo bem? E aí a camada de valência, que é a última camada. Então você não vai olhar para o 2s1, você vai olhar para o 2, vai olhar para o 3 e aí fazer a junção dos subníveis. Tá? Lembra que o diagrama ele é descrito em diagonal, que foi assim o cálculo de energia feito pelo Linus Pauling, e aí nós temos a associação com a tabela, que segue a seguinte lógica.
Primeiro ponto, você vai olhar para o número de níveis, certo? O número de níveis determina o período, tá certo? E como determina o período, você vai ter então a posição do elemento na linha horizontal, belezinha? Quando você está estudando diagrama de energia de Linus Pauling, você tem duas ordens, a ordem energética e a ordem geométrica. A ordem geométrica que ele é mais recomendável, porque nessa ordem você vai conseguir separar em função dos níveis. Tá? Então você faz bonitinho em função desses níveis de energia e encontra a ordem aqui específica, tá bom? Sendo assim, olha nesse exemplo aqui. Ó, peguei o carbono que tem 6 elétrons, tudo bem? Ao fazer a distribuição do carbono, eu notei 2 níveis de energia. Então ele termina em 2p2, então ele tem 2 níveis. Conclusão, ele está no segundo período. Eu peguei o magnésio que tem 12 elétrons. Fiz a distribuição do magnésio e notei 3 níveis de energia. Conclusão, ele está no terceiro período. Olha o titânio. O titânio tem 4 níveis de energia, certo? Ao fazer a distribuição aqui e tudo mais e colocar na ordem geométrica, os 4 níveis dão para ele a posição no quarto período. E o tungstênio, tá? Que ao fazer a distribuição e colocar na ordem geométrica, a gente nota 6 períodos. 6 períodos, ou 6 níveis de energia, sexto período. Belezinha? Então, só lembrando, período é a linha horizontal, ok? E você sempre faz a contagem assim, ó. Você vai ter a tabela na sua prova, vou voltar aqui na tabela. Você pega do seu lado aqui, ó, do hidrogênio e vai contando. Então, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto, aqui é o sexto, aqui é o sétimo. Olha o caso lá do titânio. O titânio terminava em 4s2, né? Ou ele vai até 3d2 e 4s2 é sua camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai ver, ó, 4s1, 4s2, d1, d2. Está aqui o titânio no quarto período. Beleza? É assim que a gente conta. Então, o período é a linha horizontal, tá? Não se esqueça disso. Belezinha? E a linha vertical, que são as famílias ou os grupos, a gente vai olhar para o subnível mais energético. O que é esse subnível mais energético? É o que a gente acabou de falar do tal do elétron diferenciador, que é o elétron de maior energia, beleza? E aí a gente divide nos 4 grupos de subníveis. Nós temos 4, né? S, P, D e F. E aí a gente tem as posições ali muito bem delimitadas. Então se liga. Os metais alcalinos são aqueles que têm o elétron mais energético, diferenciador no subnível S. Se for S1, é metal alcalino. Se for S2, é metal alcalino terroso. Beleza? Professor, o que é esse N aqui? N é o número de níveis. Pode ser 1S1, pode ser 2S1, pode ser 3S1, não importa. Tudo bem? A mesma coisa vale aqui para os alcalinos terrosos. Pode ser 2S2, 3S2 e tudo mais. Aqui para os alcalinos só toma cuidado que não vale o 1S2. Porque o 1S2, se você bem lembrar, ele corresponde ao hélio, tá? O hélio não entra aqui no nosso critério, tá? Porque o hélio está lá no grupo 18, ele é um gás nobre, belezinha? E aí a gente tem essa única exceção aqui do NS2 não podendo ser o N igual a 1. Tá bom? Então, terminou em S2, mas terminou em 1S2, não é do grupo 2, não é da família dos metais alcalinos terrosos. É o hélio, que é um gás nobre. Aqui 2 exemplos para você ter uma ideia disso. Tá? Coloquei o lítio, terminou em 2S1, é um metal alcalino, estão vendo aqui? Coloquei o magnésio, ele terminou em 4S2, ele é um metal alcalino terroso. Belezinha? E aí, todas as vezes que eu tiver elementos do grupo 1 e 2, o número de elétrons no S é a camada de valência. Então, terminou em S1, a camada de valência é 1 elétron. Terminou em S2, a camada de valência são 2 elétrons. Belezinha? Então, os metais alcalinos terminam em S. Os representativos, que naquele primeiro modelo a gente fala que eles terminam em P. Beleza? E o P, nós sabemos pela organização, pelo estudo da estrutura da eletrosfera, que no subnível P cabem 6 elétrons. Então, a gente tem de P1 a P6. Se for P1, é grupo 13, família do boro. Se for P2, é grupo 14, família do carbono. Se for P3, é grupo 15, família do nitrogênio. Se for P4, é grupo 16,
família dos calcogênios. Se for P5, é grupo 17, família dos halogênios. E se for P6, com exceção do hélio, é grupo 18, os gases nobres. Professor, por que em todos esses aqui dos representativos tem o NS2? Quando você olha para o diagrama e o interpreta, você vê que para chegar no subnível P, você obrigatoriamente passou pelo subnível S. Então, qualquer P que você chegar, né, a partir de 2P1, você já passou pelo 2S. Se você chegar no 3P2, você já passou no 3S e assim por diante. Onde tem N e onde tem P, e o P é o mais energético, NP compõe a camada de valência. Tudo bem? Então, olha só, se terminar em P1, a camada de valência não é só o P1, é o P1 e o S2. 2 mais 1 dando origem a 3 na valência. Beleza? Mesma lógica, terminou em P2, a camada de valência não são 2 elétrons, são os 2 do P com os 2 do S. 2 mais 2, 4 elétrons na valência. Mesma lógica para a família 15, né, da família do nitrogênio. Terminou em P3, não são 3 elétrons, são os 3 do P com os 2 do S. 3 mais 2, 5. Mesma coisa para os calcogênios, terminou em P4 com os 2 do S, 4 mais 2, 6. Mesma coisa para os halogênios, terminou em P5, 5 mais 2, 7. Os gases nobres, né? 2 com 6 aqui, né? 6 com 2, deu 8. Belezinha? Então, terminou em P, obrigatoriamente você passou para o S. Você passou pelo S. E S e P sempre estão no mesmo nível. E se o P for mais energético, eles compõem a camada de valência. Olha aqui alguns exemplos, ó. Opa. Aqui, foi 2 vezes. Aí, ó. Aqui, ó. Beleza? Ó, o alumínio terminou em 3P1. Tá aqui a camada de valência do alumínio, ó. 2 mais 1, 3. Você vê, tá aqui. Beleza? Olha o germânio aqui, ó. 4S2, 4P2. Tá aqui a camada de valência dele, ó. 2 mais 2, 4, família do carbono. Olha aqui o caso do fósforo, tá aqui a camada de valência dele, certo? Olha aqui o caso do telúrio, camada de valência dele tá aqui, ó. Beleza? O flúor, tá aqui a camada de valência dele, ó. Beleza? E o criptônio, que tem o 4S2 e o 4P6, tá aqui a camada de valência dele. Então sempre vai ser assim, tá? Terminou em P, o S e o P compõem a camada de valência do elemento. E aí você faz a posição ali bonitinha, certinha, para que você não tenha nenhum tipo, né, de confusão e não erre nenhum item na prova. Então sempre vai ser assim. E aí nós temos na classificação mais moderna da tabela periódica, que já tem algum tempo que ela é aceita, que os alcalinos e alcalinos terrosos também são representativos. Então, professor, fala para mim uma coisa. O que são os representativos, que são esses aqui? Certo? Para ser representativo, então anotem aí. O que é um representativo? Um representativo é o elemento que possui elétron mais energético ou elétron diferenciador, né? São sinônimos aqui, nos subníveis S ou P. Tá bom? Então, fez a distribuição de um elemento, terminou em S ou terminou em P, você chama de representativo. S, alcalino e alcalino terroso, grupo 1 e grupo 2. Beleza? P são os nossos representativos do grupo 13 ao grupo 18. Belezinha? Muita atenção para você não se confundir e tudo mais. Isso daqui já é algo concreto no estudo da tabela periódica, tá? Nesses 8 grupos que nós temos aqui, a gente encontra os elementos mais importantes, mais usados no nosso dia a dia e tudo mais. Ou seja, é nesses 8 grupos que você tem uma incidência maior de cobrança de prova, tá? Seja por classificação, seja por posição, seja por uma propriedade periódica e por aí vai.
Tem alguns de transição importantes, né? A gente, por exemplo, o urânio, quando a gente fala de radioatividade, o ferro como fonte de minério, né? Como atuante ali na parte da hemoglobina e tudo mais. Então, assim, tem alguns elementos que a gente pode citar que não sejam desses grupos, mas os mais importantes estão aqui. Tanto é que na classificação periódica antiga, os representativos, eles eram chamados de A. Então, por exemplo, quem que era 1A? Era o grupo 1. Quem que era 2A? Era o grupo 2. Quem que era 3A? Era o grupo 13. Então, já dava esse salto para os representativos, né? Então, o termo A, que é a classificação periódica antiga, era sempre os representativos, beleza? E era na seguinte simbologia. Você tinha um número em romano seguido da letra A, beleza? E aí, um ponto que ajudava nessa classificação periódica antiga é que esse número em romano era o número de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, falar 3A, todo mundo do grupo 13 tinha 3 elétrons na valência. Falar que o grupo 14 era o 4A, então todo mundo tinha 4 elétrons na camada de valência. Belezinha? E o B ficava para os elementos de transição no meio da tabela. Beleza? Por que eu estou jogando isso aqui para vocês? Porque talvez algum item possa te fazer essa relação da classificação antiga para a classificação atual. Atualmente, 1 a 18. Beleza? É isso que a gente tem que ter em mente. 1 a 18. Fechou? Sendo de 1 a 18, o que você vai fazer? Numerar as linhas verticais e seguir ali na sequência de acordo com os números atômicos. Ok? Então, fica esse tópico aqui para vocês não se confundirem. E aí, para a gente terminar essa relação aqui com o diagrama de Linus-Pauling, a gente tem os de transição ou transição externa, são os do meio da tabela. Sempre termina em D, tá bom? Então, o elétron diferenciador, que é aquele último da distribuição, ele vai ser o determinante da posição do elemento, tá? Detalhe importante, para você chegar no D, obrigatoriamente você passou pelo S. O S não é grupo 1 e 2? Então aqui, você obrigatoriamente já passou por grupo 1 e 2. E aí você começa a contar o grupo a partir do D, certo? É o D quem vai te dar a posição. Então, para você saber o grupo de um elemento de transição, a dica é o seguinte. Você vai pegar o número de elétrons do D e somar com os do S, porque os do S você já passou por 1 e 2. Beleza? Então, por exemplo, o manganês. O manganês ele terminou em D5, certo? Então, qual é o grupo dele? 5 do D mais os 2 do S. Então, ele passou pelo grupo 1 e 2, e aí você conta 5 aqui. Então, por exemplo, o manganês, ele é do grupo 7. 5 do D e 2 do S. O ródio aqui fez a distribuição, terminou em 7. Qual é o grupo dele? 7 do D mais 2 do S. Então, no caso dele aqui, a gente tem o grupo 9. Se você olhar na tabela, tá lá o manganês no grupo 7 e o ródio no grupo 9. Beleza? E aí o subnível F que fica com os de transição interna, que sofreram aquele deslocamento para baixo, né, pelas semelhanças e também simetria da tabela. Subnível F que você pode diferenciar da seguinte forma. Termina em 4F ou termina em 5F. Beleza? Se terminou em 4F, a gente tem a primeira linha, certo? Todo mundo que é da série dos lantanídeos, obrigatoriamente está no 6º período, tá? Tá aqui, ó, a explicação do porquê, ó. No caso do 6S. Tá? E todo mundo da série dos actinídeos está no 7º período. Tá bom? A explicação é qual? Tá ela aqui, ó. E aí, aqui não tem grupo. Tá? Como sofre esse deslocamento, aqui a gente não fala para os elementos de transição interna que eles têm grupo. A gente simplesmente fala o seguinte, terminou em 4F, lantanídeos, terminou em 5F, actinídeos, tá bom? Então, somente muita atenção nesse tópico aqui para a gente não confundir e também fazer a associação adequada. E aqui, uma imagem que fica aí para vocês, que é justamente o elétron diferenciador mais energético para cada elemento e sua posição aí na tabela. Beleza? Ó, representativos aqui, transição interna, tá? Ah, mas aqui tá faltando os outros. Não tem problema, é só seguir aqui, ó. Aqui é o 6D10. Aqui seria o 7P1. 7P2. 7P3. 7P4. 7P5. 7P6. Tá bom? Os elementos aqui são esses últimos incorporados na tabela. Tá bom, pessoal? Então tá aqui a parte
da relação do diagrama com a tabela periódica, que é uma parte assim que você, tendo esse conhecimento, você consegue tranquilamente associar o elemento, a sua posição, sua característica e tudo mais. Belezinha? E aí, para a gente terminar aqui, a parte de propriedades periódicas, que são aquelas propriedades que vão variar em função do número atômico. Belezinha? O estudo de propriedades periódicas, quando a gente finaliza a parte de tabela periódica, conforme você já estudou, é o entendimento dessas características e como que elas vão variar em função da família e do período. Quais são as 5 principais propriedades? São essas aqui, ó. Essas são as 5 principais. Beleza? Não quer dizer que são as 5 únicas. Mas se a gente entender essa função das setas aqui, que é o que a gente coloca para os elementos, a gente consegue entender algumas características. E olha só, o raio atômico para a gente, ele é basicamente o tamanho do átomo. Vamos colocar aqui de um resumo bem grande. Ou seja, quem tem os maiores raios? Os metais, né? Então, raios grandes vale para os metais. Os metais que estão aqui. Beleza? E aí, se eu pegar pelas outras propriedades e entender a característica, eu consigo ter uma noção de como que isso se comporta energeticamente, as estruturas desses elementos. Porque olha só, se os metais têm maiores raios, né? Vou escrever aqui. Raio. Pronto. Para os metais. Ok? Se eles têm os raios mais elevados, isso explica por que eles perdem elétrons com mais facilidade. Porque eles têm o quê? Baixa energia de ionização. Ou potencial de ionização. Que é a energia mínima para você retirar o elétron de um átomo quando esse átomo está isolado no estado gasoso. Ou seja, quanto menor a energia de ionização, mais fácil você perde elétrons. Certo? Então, perde elétrons com facilidade. Beleza? Que é esse fator aqui da energia de ionização. Ou seja, tá o átomo isolado no estado gasoso aqui, ele absorve uma quantidade de energia e ao absorver ele perde um elétron ficando positivo. Quanto mais distante esse elétron tá do núcleo, ou seja, quando o raio dele é maior, menos atração pelo núcleo ele vai sofrer. Consequentemente, ele vai ser retirado de uma maneira mais fácil. Belezinha? Então, sendo retirado de uma maneira mais fácil, fica mais suscetível ele a virar um cátion. Logo, ele fica muito eletropositivo, que é essa outra propriedade aqui. O que é eletropositividade? Que também pode ser chamada disso aqui, ó. Caráter metálico. O que é isso? É a tendência que um átomo tem em ficar positivo perdendo elétrons. E a mesma característica do raio, ou seja, átomos de raios grandes são aqueles que perdem elétron com facilidade. Conclusão, viram cátions, ou seja, eles são altamente eletropositivos. Isso vale ali para os metais dos grupos 1 e 2. Eles têm a característica dessas propriedades aqui, no caso de raio e eletropositividade mais acentuada e de energia de ionização menos acentuada. Belezinha? Então essas 3 aqui, elas se relacionam muito bem para os metais, né? E aí a afinidade eletrônica e a eletronegatividade vão se aliar bem para os ametais, né? Por quê? O que acontece no caso dos ametais, que é a parte mais à direita aqui da nossa tabela? Eles têm raios pequenos, certo? Então o raio não é alto. Se o raio não é muito grande, quer dizer então que esses elétrons estão mais próximos ao núcleo. E essa proximidade faz com que você tenha uma maior atração. Você tem uma carga nuclear ali que é muito alta em função do núcleo para os elétrons do átomo. Ou seja, se essa atração é muito grande, você não vai querer perder elétrons. Por isso que a energia de ionização aumenta. Você teria que ter uma energia o quê? Alta para isso. Ou seja, raio pequeno implica em obrigatoriamente uma energia de ionização alta. Essas duas propriedades são inversamente proporcionais, tá?
Se eu tenho raios grandes, energia pequena, mais fácil de perder elétron. Se eu tenho raio pequeno, energia grande, mais dificilmente você perde elétrons. Então, perde, né? Perder vai perder, né? Com mais dificuldade, tá bom? Então, se ele não quer perder, ele quer o quê? Ganhar, porque a tendência é essa. Então, se você não quer perder elétron, então você vai o quê? Ganhar. Isso daqui acaba implicando numa característica que é a seguinte: você tem uma alta afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, que é essa propriedade daqui, ó. Que é o quê? A energia liberada por um átomo isolado no estado gasoso para poder ganhar um elétron. Então, ele quer ganhar um elétron, então ele libera muita energia, beleza? Se ele libera muita energia, faz com que esse processo seja exotérmico. Então, olha só, quando a gente olha para a energia de ionização, você não absorve energia, então aqui ele é um processo que endotérmico. Já a afinidade eletrônica é um processo que libera energia, então ele é exotérmico. É um ponto que também pode estar presente na sua prova ali. Então, a energia de ionização absorve endotérmico, a afinidade eletrônica libera exotérmico. Quanto mais energia você libera, mais elétrons você ganha. Então, ganha o quê? Elétrons com facilidade. Aqui, por exemplo, por que essa última coluna eu estou deslocando? Aqui não são os gases nobres? Aqui são os gases nobres, né? Aqui são os gases nobres, não é? Pronto, Gn, gases nobres, né? Gás nobre não precisa de elétron, ele já está estabilizado, está tranquilo. Então ele vai liberar energia para quê? Não faz sentido. Belezinha? Mesma forma quando for a propriedade da eletronegatividade, que a gente vai falar mais ali na parte de ligação química, que é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons em uma ligação. Obviamente, se você ganha elétron com facilidade, você gosta de elétrons. Então, se você ganha elétron com facilidade, você quer ter cada vez mais elétrons. Conclusão, ele é mais eletronegativo. Beleza? Então, por ele ser mais eletronegativo, consequentemente, ele tem uma tendência a ficar o quê? Mais negativo. Beleza? Então, há uma tendência periódica aqui muito clara que é a seguinte: metais vão ficar positivos, tipo X+, e ametais vão ter uma tendência a ficar mais negativos, tá bom? E essa propriedade, quando a gente olha de maneira gerais, ela acaba se cumprindo praticamente em todos os casos aqui que nós temos. Belezinha? Então, espero que tenham gostado aí desse resuminho de tabela periódica. Foca nesses tópicos mais importantes que você vai conseguir ter um bom estudo e, consequentemente, acertar suas questões aí dessa parte na sua prova. Muito obrigado, bons estudos para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.